Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Estamos aqui. Hoje estamos para falar sobre o discipulado para você. É verdade. Estamos aí para falar sobre o discipulado para você. Estamos iniciando mais uma obra. E uma obra também muito importante para o crescimento da igreja. Está aqui, né, o livro, né, o curso, que é Escola Bíblica Discipuladora. É um curso importante para uma igreja que está em evolução de crescimento. Lembrando que nós lá no nosso canal, nós já colocamos as playlists já prontas da primeira fase, que são 5 cursos: Conhecendo Deus, Fazer Sua Vontade, Mente de Cristo, Em Missão com Deus, Batalha Espiritual e Liderança de Jesus. E temos também a segunda fase, também as playlists já estão prontas, que é Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração. E temos agora a terceira fase, que já estamos lá no terceiro livro, no terceiro curso, né? Que primeiro livro, o primeiro curso, e onde nós extraímos do livro De Volta a Princípios. E temos o segundo que é o curso de a Igreja Multiplicadora, e temos agora o terceiro, que é a Escola Bíblica Discipuladora. Tá bom? Lembrando que ainda nessa data eu não consegui ainda refazer os vídeos, né, do curso da primeira fase, da segunda fase, que ainda estão no tempo que eu comecei ainda há 2 anos atrás, praticamente, né? Então, um ano e pouco atrás, tá bom? Então não tem como, quase 2 anos, quer dizer. Então não tem como, eu não fiz ainda, mas se você não for levar em conta a estética do livro, então vai lá e aprenda com a palavra de Deus lá, que nós estamos lá. Mas a gente vai refazer tudo de novo, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá, capítulo 1, unidade 1. Membros ou discípulos? Vamos entender isso hoje. É muito importante que você entenda essa diferença entre membros e discípulos. Vamos lá? Não é difícil encontrarmos pessoas dispostas a trabalhar em uma ação pontual de evangelização, um grande evento evangelístico, em um congresso e até em alguns ministérios. Porém, quando falamos na responsabilidade de discipular pessoas, muitos se acham incapazes. Quando falamos, então, na responsabilidade de liderar um pequeno grupo de multiplicador, muitos já estão a quilômetros de distância até mesmo de ouvir o desafio. A falta de obreiros qualificados e engajados é evidente. Às vezes, temos pessoas na igreja agindo como líderes em suas empresas e até na comunidade, mas sem estar disposta a assumir a responsabilidade de liderança na igreja. Então, infelizmente acontece isso, né? Quantas pessoas hoje elas não entenderam o dever delas na igreja. Estão como membros, mas a verdade é que elas entenderam o que quer ser um discípulo de Cristo. Então, a igreja precisa continuar conversando com eles, porque a verdade, poucos obreiros hoje, muitas igrejas sofrem muito essa decadência de pessoas não quererem se voltar para a questão discipular da igreja. Querem inventar um caminhão de coisas. Criam muitas situações na igreja, menos discípulos, menos formar discípulos. Eu, particularmente, conheço igrejas. Se o pastor morreu hoje, a igreja não se sabe o que vai fazer, porque não tem ninguém para assumir ela de uma forma concreta. É complicado. Vamos lá, Joel Comisker, ou Comiskey, comentando a narrativa bíblica onde Jesus mostra os muitos campos prontos para a colheita frente aos poucos trabalhadores, afirma que as igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Elas fazem a colheita porque têm trabalhadores para fazer a colheita. Vamos lá. A questão
do plantar a mensagem é muito fácil, muito simples. É só você pregar a mensagem. Agora, a colheita é mais complicada, vai exigir mais trabalhadores, vai exigir mais pessoas, vai exigir mais pessoas empenhadas em entender como colher, porque às vezes eles querem pegar o produto de qualquer maneira, querem agir de qualquer maneira. Existe pontos que têm que ser respeitados. E aí entra a questão da igreja ensinar como fazer a colheita, né? Então temos aqui essa ideia de Deus para nós, né? Jesus, ele ficou 3 anos plantando a semente. Lembrando que Jesus, ele tinha muitas pessoas envolvidas no seu ministério. Era muita gente, mas apenas escolheu 12 discípulos, 12 pessoas que a qual ele se dedicasse tempo para poder mais tarde dar sequência ao seu trabalho. Talvez falta isso hoje para os meus amigos pastores, né? Faltam para que eles possam se dar mais tempo, se dedicar mais a isso, né? Esse trabalho como discipulador. Porque o pastor, ele deve ser um discipulador. Não que ele tenha que ser um discipulador, ele deve ser, né? Existe um livro que fala de mestre e pastor, pastor e mestre. Um livro muito importante, né? Que faz com que a gente entenda que o pastor, ele é um mestre na igreja. Ele precisa entender todas essas áreas, todas as devidas áreas. No início, eu comecei a pastorear a igreja, eu comecei a ler livros de todas as espécies possíveis que me ajudassem a entender como apacentar pessoas. Então é importante você fazer isso. É bom, porque um pastor que não seja um bom leitor, eu vejo que ele vai ter problemas seríssimos, né? Vamos lá, primeiro ponto aqui. A igreja local como principal escola de líderes servos. Isso aí. Líderes servos. Existe uma frase que eu escutei ela alguns anos atrás, quando eu estava fazendo um curso de liderança, e foi dita assim: para ser um bom líder, primeiro precisa ser um excelente servo. É muito importante isso. Você ser um bom líder. Você precisa ser um excelente servo para ser um bom líder. Não existe líder automáticos, né? Não existe líder feitos. Líder se faz. Líder ele se projeta. Então a gente aprende isso. Eu aprendi a ser líder não porque eu nasci líder. Talvez você já nasce com aquela aptidão, ou com o talento, com a qualificação, com a qualidade, né? com talento. Mas é preciso que você desenvolva esse talento. Qualquer coisa nesse mundo precisa desenvolver. Por exemplo, motorista, né? O cara sabe dirigir, sabe fazer tudo possível na direção, mas ele precisa da habilitação. Sem habilitação, por mais que ele seja um excelente motorista, mas ele não vai ser motorista. Se ele for pego, com certeza ele vai ser detido. Estão entendendo? É preciso isso, né? Um líder deve ser forjado na igreja em que serve. Parar com essa ideia de esperar que líderes prontos venham para a igreja. Existe um problema muito certo, amados, que eu preciso esclarecer para você. Tem que tomar muito cuidado com essas lideranças que vêm de fora. Porque às vezes elas vêm com um sistema completamente contrário ao seu sistema. É muito difícil um líder já formado lá fora ele se adequar ao sistema da igreja tal, local onde ele está. Então, antes de tudo, precisa ele passar por uma escola, precisa ele passar por um aprendizado, uma adequação, né, para que ele possa entender a dinâmica da igreja e entender o sistema e entrar nesse sistema da igreja. Então,
Não é errado você pegar pessoas de fora. O que não é legal e adequado é você já colocá-los na liderança porque foram líderes. Não faça isso, de hipótese alguma. Então, vamos lá? Por isso, o foco dos treinamentos não deve ser a formação de líderes, mas de servos. Devemos buscar o caráter e não somente as habilidades. É isso aí. Existe uma diferença muito grande. É como eu falei, busco mais as habilidades que ele faz, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu conheço pessoas que têm grandes habilidades, mas não aceitam ser forjados. Não aceitam ser forjados. Então, se não aceita ser forjado, já começou o problema aí. Eu já tive vários problemas na igreja justamente por conta de pessoas não quererem ser forjados. Então, o mais importante numa liderança, a princípio, é justamente o caráter. Se você tem uma pessoa de bom caráter, caráter qualificado, então você já pode ensinar eles habilidade. Tem um irmão, uma pessoa que nós formamos ele, né, praticamente um grande líder, um grande pastor, um pastor. Ele não é um pastor assim de presidência de uma igreja, mas é um bom auxiliar pastor, como pastor. E ele me perguntou uma vez, assim, mas ele foi fazer a sua primeira pregação na igreja, ele ficou preocupado com a primeira pregação, né? Mas nós conhecíamos o seu caráter, conhecia a sua idoneidade. E ele chegou para mim e perguntou como, rapaz. Aí eu ensinei para ele como pregar. Você vai pregar assim, assim, assado. Eu até expliquei, posso também trazer para você como é que é feito isso. Por exemplo, a pregação, na verdade, era a coisa mais simples possível. A diferença de você, da igreja, da pregação que você prega e prega na igreja é que quando você está pregando sozinho, você prega para ninguém, né? Quando você está pregando para uma pessoa, só prega para uma pessoa. Na igreja, a mensagem vai pregar para várias pessoas, mas a forma de pregar é a mesma. Não tem diferença. É por isso que eu sempre aconselho que a pregação tem que ser de uma forma expositiva, explicativa, bem esclarecida, né? Nem que você, essa coisa de pregar como fosse uma metralhadora. Não, pregue de forma de forma compassada, né? Usar os compassos, usar uma forma mais leve com as palavras, para que haja um entendimento para as pessoas que estão lá fora. E ele fez isso mesmo. Então, e hoje está aí, graças a Deus, pregando, né? E assim por diante. Então, é por isso que é importante, né? Forjar o caráter, ele é muito importante. Se você, meu amigo pastor, ainda não fez isso, você vai ter problema. Então, forge ele. Então, crie um sistema na sua igreja. Bom, quer acabar com isso? Crie um sistema na igreja. Toda liderança que está na igreja tem que passar por um curso de liderança, de servo. Vamos colocar assim, de servo, né? Como está escrito aqui, né? Treinamento de servo. Você treina, ele vai ser treinado, e durante aquele período ele vai ser observado, e aí ele passa no teste, aí manda ele para os trabalhos na igreja. O método usado por Jesus e pelo apóstolo Paulo na formação de discípulos líderes implica convívio diário e relacionamento pessoal. É muito importante isso. Na igreja, né, se não tiver um convívio, é por isso que os retiros na igreja são muito importantes. É pequeno retiro que você conhece, né, quem é quem, né? É lá que se conhece, porque você vai estar convivendo com ele durante 4 dias. Você convivendo com ele, 5 dias, uma semana, se for assim, você vai saber quem é ele. Eu, particularmente, conheci uma pessoa que teve na minha igreja justamente por conta disso. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola, e lá ele começou, né, ter algumas atitudes não legais como um pastor. Alguém perguntou até para mim assim, mas pastor Wagner, aquela pessoa é pastor? Eu fiquei sem graça, né? Até de responder a situação. Mas é isso. Quer conviver? Vá lá. Faça um retiro. Convide ele para participar do retiro. Convide a pessoa para participar do retiro. E você vai saber quem é quem.
É lá que a gente vai conhecer. Treinamentos feitos sem mentoria na igreja local têm influência limitada sobre desenvolvimento e prática nas novas habilidades adquiridas. Na igreja local, a partir dos relacionamentos discipulares com os líderes, abre-se o espaço para correção, engajamento, ajuda adicional para superar os problemas específicos. É um treinamento que se reverte imediatamente em benefício do corpo de Cristo, pois os dons e habilidades são aplicados no ato, tarefas reais na vida da igreja. Então, quando você traz as pessoas, esse treinamento vai trazer que a gente, na verdade, leva para esse treinamento o quê? A questão de correção. Você vai corrigir onde tem que ser corrigido, onde tem que ser arrumado, forjado. Porque às vezes acontece pessoas também com alguns defeitos, com algumas manias, e a gente precisa, né, fazer isso. E a outra, encorajá-los a continuar. No meu caso, quando eu comecei esse trabalho de liderança, eu fui encorajado, e por ter pessoas me encorajado a esse ofício, ao ofício na época, hoje eu tenho, eu sou um pouco meio tímido ainda, mas eu consegui vencer muitas coisas, além do que já sou, tímido. E ajudar de forma, uma ajuda adicional, para que eles possam superar alguns problemas que eles possam ter de forma específicas, seja qual for ele, seja teológica, seja ela pessoal, seja ela emocional, e assim por diante, etc. Tá ok? Vamos lá. Um programa de treinamento dentro da igreja local, cada pessoa envolvida é um estilo de vida, de discipular, sendo exposta a reais necessidades da igreja, conduz a formação, em primeira linha, de livres servos líderes, não de somente líderes, que não olham os outros de cima para baixo e que não queixam se exaltar entre as pessoas. Então, é ali, nesse treinamento, nesse programa, nesse treinamento, que a gente vai resolver essas questões que, infelizmente, acontecem. Pessoas que se acham melhores do que as outras. E eu sempre falo que nós, líderes, nunca podemos pensar assim. Pensar de sermos maior do que os outros. Ao contrário, liderança, ele está aqui para auxiliar, ajudar e não para poder mandar. Não existe ditadores, existe líderes, líderes. Obreiros autênticos perguntam, como podemos ajudar nessa necessidade? E não como te tornar um líder. Se alguém quer ver, é fácil isso, Eu sugiro para você que está aí trabalhando com células, você que é pastor de igreja, pastor de igrejas, você que lidera, uma igreja. A pergunta é sempre essa: por que você quer ser um líder? Aí ele vai responder. Se ele responder isso aqui, parabéns. Agora, se ele responder que porque eu quero estar no altar, porque tem pessoas que praticamente eles exigem ser ordenados a diáconos, exigem ser ordenados a presbíteros, isso no caso da igreja que trabalha com presbitério, também exige ser consagrado de evangelista, pastores, e pessoas que se ordenam ao pastor a esse tipo de cargos, que infelizmente é lamentável, Agora, quando a pessoa tem a disposição de ajudar e suprir as necessidades que a qual está dentro da igreja, aí sim, essa pessoa ela é um obreiro autêntico. O não autêntico é aquele que briga, é aquele que quer, de qualquer maneira, ter o seu cargo ministerial. Para eu ser pastor, eu, primeiramente, passei pelo diaconato. E o diaconato meu foi porque eu estava dirigindo uma igreja, um ponto de pregação, e nós
pela misericórdia de Deus, Deus nos deu graça. Nós formávamos nessa igreja, nesse ponto de pregação, uma igreja, que existe até hoje, e aí fui considerado diácono. Depois o presbitério foi também a mesma coisa. Eu estava dirigindo a igreja cresceu e foi ordenado a pastor, a presbítero. E aí a igreja chegou a um certo patamar, e aí eu, com os meus colegas, me ordenaram ao pastorado. Então, é assim que funcionam as coisas, entendeu? No reino de Deus, a liderança cresce lado a lado com o serviço, né? Liderança, ele é um ato de trabalho, de ação. Vamos lá, segundo ponto, outro ponto agora. Base de formação, membros consumidores e membros e discípulos. Educadores e psicólogos afirmam que a formação básica de uma criança acontece até os 6 anos, aos 6 ou 7 anos de idade, e que os primeiros anos de vida de uma pessoa são decisivos para a gênese de sua futura personalidade. E nesse período que são delineadas as principais características físicas que se dá a partir da relação da criança com os pais e com as pessoas próximas, como objetos ou com o meio ambiente. Dessa forma, o desenvolvimento espiritual de uma pessoa também passa por essa atenção que é dada aos primeiros passos da fé. São os primeiros momentos da caminhada cristã que determinarão se essa pessoa assumirá o seu papel no reino de Deus, exercendo o seu sacerdócio universal, ou será apenas um membro consumidor das atividades eclesiásticas. Esse é outro problema, né? Que às vezes acontece em muitas igrejas dos nossos colegas aí fora, de alguns colegas. Queridos, para que você possa fazer, por exemplo, uma pessoa entrou na igreja hoje, ela não tem que ser colocada imediatamente numa função de liderança. Ela tem que ser discipulada. É por isso que hoje, os pequenos grupos de multiplicadores, que é o PGM, precisam ser formados dentro da igreja, para que as pessoas possam ser discipuladas. Os primeiros anos de a pessoa se converteu hoje, ela tem que ser automaticamente levada para o PGM. Porque os primeiros anos são fundamentais para a formação espiritual dessa pessoa. Como vai ser ela, que ela quer que ela vai ser? Eu falo por mim porque nos primeiros anos de cristão, eu ia na casa do meu pastor. Eu sentava lá, né, ao sofá dele e escutava os seus testemunhos, né, os seus conselhos. Isso fez com que eu me crescesse com essa mentalidade de liderança. O que faz hoje as pessoas, na verdade, não crescerem é porque elas, primeiramente, não são ensinadas e algumas delas não querem ser ensinadas. E aí é problemático. Eu não vou concordar nunca com uma pessoa que não é submissa numa igreja, que nunca passou por uma submissão numa igreja, que seja pastor hoje. E nessa igreja, eu, na verdade, não considero, eu nem chamo essas pessoas de pastores. Eu sou assim. Minha esposa, às vezes, me chama a atenção, mas ele é pastor, não é pastor. Pastor, não. Ele se formou a pastor. Pastor é quando ele é ordenado a pastor e tem um histórico como pastor e como líder. Para isso, precisa passar por processo de discipulados. Outra coisa também interessante é que, olha, o grande desafio que é para a igreja dos nossos dias está em ir além de levar as pessoas ao batismo e ao engajamento dos eventos evangelísticos. É preciso ajudar a cada crente a se tornar um discípulo frutífero por meio do entendimento claro, primordial de cada um. Fazer discípulo. Mateus 28, 19. Fazer discípulo. Essa é a função da igreja hoje. É formar discípulos. É fazer discípulos. E não ficar apenas pregando. Não tem que formar discípulos, amados. Se você não formar discípulos, você vai ter problemas sérios. É muito simples. Né? Eu acredito que muitas vezes não fazem justamente por conta aí não tem tempo. E você, líder, tem que ter tempo. Mas como fazer isso numa comunidade em que está acomodada?
Há uma visão terceirizada do crescimento. Onde cada membro crer que a sua responsabilidade é só trazer pessoas para os eventos da igreja, para ali ouvirem uma boa pregação, aceitarem Jesus e depois irem para a sua classe de batismo. Como trabalhador, como membros da igreja que foram gerados por pais e mães espirituais, mas em bancos de cultos e cadeiras de classe. O que experimentaram a bênção de serem amados, acolhidos, cuidados em uma caminhada a um. Aí está os questionamentos. O primeiro questionamento é se acomodar. Eu já falei sobre a terceirização de ensinamento da igreja. Queridos, deixa eu lembrar aqui uma coisa a você. Você, como igreja local, tem que ensinar os seus membros. Não terceirize isso, pelo amor de Deus. Não existe terceirização de formar discípulos. É lá na sua igreja, é ali. Os líderes da sua igreja têm que formar os seus próprios líderes. E a outra que nós podemos ver aqui é que às vezes as pessoas se acomodam, né, em cada membro. Acho que o fato de levar as pessoas para a igreja, ouvir pregação, ouvir a palavra, não é levar para a igreja que vai resolver o problema. Nós temos que fazer um trabalho de uma forma intensa sobre essas pessoas, de ensinamento. Levar para a igreja somente e aceitar Jesus não é o fato. Eu vou aceitar Jesus hoje e amanhã todo mundo. Se não tiver um trabalho na vida dessas pessoas. Já aceitou Jesus? Tudo bem, foi na igreja, aceitou Jesus, agora vai lá, vamos agora ensiná-los, vamos agora discipulá-los e assim por diante. Né? E outra coisa também é como você vai trabalhar com membros da igreja que a qual nunca foram gerados por pais e mães espirituais. É o que eu falei anteriormente. Pessoas aceitam Jesus, se ordenam a pastores e vai para o mundo aí, ó, pregar o evangelho, e fica essa bagunça que você vê em algumas igrejas, infelizmente. Existe uma falha no DNA básico daqueles que foram gerados e continuam a viver somente de eventos eclesiásticos. Falta de paternidade espiritual. Nós chamamos também isso de autoridade espiritual. Nunca devemos deixar de lado isso. Devemos ter sempre uma autoridade espiritual para poder nos ajudar e nos auxiliar para dar continuidade a esse trabalho. Como ensinou o Dr. William Moore em seu livro Multiplicando Discípulos, ele falou assim, ó: não é fácil ser um pai fazedor de discípulos. Há um preço pessoal a ser pago em amor e disciplina, ao se trabalhar com cada alma que viverá por toda a eternidade. Uma vez aceita essa tarefa das mãos de Cristo, um relacionamento discipulado, um pai para filho, algumas vezes perdura por toda a vida, crescendo até que uma comunhão de colaboração madura. Isso aí. Vamos lá? Aceitar uma paternidade, né? Também, sempre digo que não é fácil você ser um pai discipulador. Ser pai, na verdade, já é complicado. Imagine ser discipulador, né? E é importante isso para você, é importante isso para todos nós, entendermos isso na prática. Já estamos terminando já. Precisamos transformar nossa comunidade em uma família de discípulos conscientes de que cada membro é responsável por gerar filhos espirituais e cuidar de sua educação. Para isso, precisa criar ambiente para isso. Ambiente é muito importante para você criar esses grupos de discípulos, de células na sua igreja. Para isso, precisa também que você também se disponibilize para poder fazer esse trabalho, que é muito importante. Então, querido, está aqui um grande papel da igreja, né? E nós nos envolvermos em todo sentido. E você, pastor, você, líder, conscientizar todos eles que nós somos uma comunidade e precisa transformar essa comunidade em uma família de discípulos, como viviam os discípulos lá com Jesus. Ele saía com Jesus, ia para determinados lugares, Jesus ia atrás de Jesus ia para Cafarnaum, eles ia para Betânia, eles iriam, ia para Judéia, ia, enfim. E onde Jesus ia, eles iriam atrás. É uma família.
Não que você tem que fazer isso hoje, né? Mas que você precisa entender que uma igreja, ela vive de relacionamento. Uma igreja que não se relaciona, membros que não se relacionam, é problemático. Aí você vai ter problemas eternos na sua vida. Mas aí, se você quer um pastor sábio, vai fazer o seguinte: vai trazê-los para você. Ok? Deus abençoe. Estamos aí terminando mais uma unidade. Na verdade, são 7 unidades que nós temos aqui nesse curso, Escola Bíblica Discipuladora. São 7 unidades. Já estamos pedindo já o próximo curso, para quando terminar esse, já engrenarmos no outro. E assim vai ser feito, ok? Lembrando que temos aí o projeto de fazer um curso de diaconato. Você que é pastor e quer um auxílio sobre o diaconato, o que é ser um diácono, então estamos aí. Se quiser, a gente dá, então, vamos estar aqui colocando no canal. Se quisermos também, vamos aí dar pessoalmente na sua igreja também sobre esse curso do diaconato, ok? Então vamos lá, até a próxima